Olá, amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 27 do Guia WinDev 2025. Estamos trabalhando com um simulador de balança usando sockets e WinDev, parte 4, onde vamos ver a gravação dos resultados em banco de dados, exibição das pesagens, arquivos de log, técnicas e processos. Com o patrocínio da WX Soluções, representante oficial da PCsoft para o Brasil, agora comercializando o WinDev utilizando a plataforma SaaS da PCsoft. Patrocínio da Pedroso Automação e também da Conceito Industrial, através do seu diretor Fabiano Costa, que gentilmente autorizou a publicação desses vídeos para a comunidade WinDev no nosso canal. Queremos agradecer também ao apoio da comunidade de programadores de WinDev, que tem nos auxiliado no nosso trabalho. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, faça uma doação no valor desejado para a chave Pix 141 485 609 15 e nos ajude a manter esse canal no ar. No botão Enviar peso, nós temos o uso da função SocketWrite, que escreve uma mensagem destinada a outro socket. Esta função pode ser usada em um computador cliente ou em um computador servidor. Observe que o primeiro parâmetro da função não é o nome do servidor e nem o seu endereço IP, mas sim o handler do socket, que pode ser definido pelo programador com um nome qualquer, no caso, entre aspas duplas. Tanto no botão Ler peso do lado do servidor, como no botão Ler retorno do lado cliente, nós utilizamos a função socketRead. O socketRead lê um frame de rede e o retorna imediatamente sem transformá-lo. Importante destacar que isso pode ocasionar alguns inconvenientes com caracteres acentuados. Então, deve-se utilizar funções para tratar os retornos em ENCE ou UTF-8. No entanto, o tamanho de um frame de rede depende de vários fatores, configuração de rede, velocidade e o tráfego na rede. O SocketWrite envia, se possível, o buffer passado como parâmetro em um único frame. Se este frame não for aceito pela rede, o buffer pode ser dividido em vários frames. Ou, ao contrário, a rede pode mesclar as mensagens em um único frame para otimizar a largura de banda. Para respeitar a integridade das mensagens transmitidas, se deve usar um protocolo WinDev e WebDev nativo com as constantes Socket Size at Beginning ou Socket End Take da propriedade ou função Socket Change Transmission Mode, ou ainda implementar um protocolo específico. De qualquer forma, esta função pode ser utilizada tanto no lado servidor como no lado cliente. Então, a balança, no caso, envia o peso, o servidor recebe, faz a leitura e faz as devidas atribuições. Se necessário, você pode enviar um retorno para a balança utilizando a mesma funcionalidade de leitura do lado da aplicação cliente, que no caso é a balança. Normalmente utilizado em conjunção com a função socketRead, a função socketClientInfo permite que o servidor obtenha informações sobre os sockets do cliente atual. O socket do cliente atual corresponde ao último socket cuja mensagem foi lida pelo socketRead. Essa função pode ser usada em um servidor de sockets, o que permite que você descubra se um usuário se conectou ao servidor via socket
e verifique a validade da conexão. Quando um servidor é criado em uma porta, um canal de comunicação é criado para cada novo cliente conectado. Este canal de comunicação usa uma porta escolhida pelo sistema entre as portas disponíveis. A função socket client info retorna o número da porta usada pelo canal de comunicação. Na minha aplicação, eu estou lendo as informações do socket, retornando o socket address, mas poderia retornar também a porta do servidor, tipo mais socket, aqui ó, socket port, tá? Então, escolhi socket address, mas poderia usar socket port. Cada porta, então, é um canal de comunicação. Aqui na minha aplicação, eu posso conectar minha balança, né? E a sua respectiva porta. E a partir daí, enviar um retorno do servidor. Então, tipo assim, quero mandar lá para a balança conexão bem sucedida, conexão ok. Basta que eu entre o valor aqui, ó, retorno para a balança. E lá na balança eu vou ler esse retorno com a função socketRead, nome do servidor, e pegando, ao invés da balança, o socket address do servidor. Feito isso, eu posso agora desconectar o servidor usando a função socket close, se o servidor existir, e fazer também a desconexão da balança com desconectar balança, passando as informações para socket close. No fechamento da minha aplicação, aqui no botão fechar, eu fiz uma codificação para que na tarefa de fechar a aplicação, os sockets existentes sejam também fechados. Em cada leitura do socket, eu fiz uma gravação numa tabela do banco de dados. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui o socket. E lá no botão de leitura, eu estou adicionando a tabela pesagem do meu banco de dados. Então, essa tabela pesagem eu abro através da janela UI pesagem, onde eu tenho o controle tabela com o ID da pesagem, a balança, a data, a hora, o IP e o peso. Tá? Ao rodar a aplicação, eu vou ter um histórico das pesagens que eu realizei. Então, vão estar apresentados neste controle tabela. Esse controle tabela é criado usando as opções de conteúdo, load e memória, limitando a 900.000 linhas, com acesso direto a um arquivo ou query. Naturalmente, esse controle poderia ser oriundo de uma query ou mesmo de um array de pesagem. Colocamos desta forma para que fosse possível utilizar os filtros aqui
em cada coluna. Observe que cada coluna tem os filtros e as opções de busca. Criamos os botões de navegação, utilizando a função Table Select da linguagem W, com os parâmetros para cada situação. E a ocorrência aqui para definir a quantidade de registros. Então, Table Select Plus, Table Pesagem e índice Table Pesagem.occurrence. Isto me permite verificar todos os pesos que foram registrados pelo sistema. Estendo a aplicação, consultas, pesagens. Então, aqui eu permiti que a pesagem possa ser pesquisada. Então, quero ver só portaria. Então, eu vou colocar aqui no filtro. Contém portaria. Então, ele me mostra a balança portaria e a portaria. E eu posso adicionar ao filtro ainda a data. Então, eu quero... Bom, aqui eu só tenho uma data. Deixa eu eliminar o filtro aqui. Vou pegar balança. Então, vou pegar aqui somente balança. Então, vou aplicar o filtro aqui, ó. Filtro é igual a balança. Então, veja que aqui vem só balança e não vem portaria. Mas, além da balança, eu quero todos os pesos do dia 14. Então, já tenho o filtro de balança. Agora, eu venho aqui, a data, e coloco 14/03/2025. Então, veja que ele, aqui no caso eu mandei localizar, mas eu posso aplicar o filtro. Ó. É igual a 14/03/2025. Então, ele pegou a balança e somente os pesos de 14/03. Se eu mudar aqui, então, mantenha o filtro de balança 13/03/2025. Para eliminar o filtro, então quero eliminar o filtro de data. Vem até aqui. Excluir filtro. Como percebemos, podemos utilizar múltiplos filtros no mesmo controle tabela. Basta que façamos a conjugação dos processos aqui na coluna desejada e fazer a definição do que eu desejo apresentar em tela. Na nossa opção de menu consultas, criamos um submenu para a opção log, ler, que chama uma janela OpenShield WinLerLog. Nesta janela, eu faço a importação do arquivo de log para um controle do tipo IDT. Então, aqui no código, eu coloquei edtlog igual a fellow de texto.log.txt. Então, ele vai pegar do diretório EZ no menu de inicialização. Vamos rodar a aplicação agora. Então, consultas, log, ler. Ele carregou todo o log da aplicação até a presente data. Então, é um arquivo com várias linhas com os processos separados por pipes. Com o passar do tempo, um arquivo de log pode conter milhões de linhas. Então, criamos uma rotina para, quando o tamanho do log ficar muito grande, fazemos a remoção do mesmo para que ele seja recriado após
a sua remoção e uma nova execução da aplicação. Então, verifique se o arquivo log.txt existe, usa a função let_nres para criar uma variável implícita e vai deletar o log.txt. Se ocorrer um erro, vai mostrar a mensagem de erro na exclusão do arquivo. Caso contrário, então vamos dar um else aqui, info, o arquivo de log foi removido com sucesso. Agora vamos compilar a nossa aplicação. Antes, porém, vamos verificar se existe o arquivo de log na nossa diretoria de projeto. Executamos a nossa aplicação. Aqui está o arquivo de log com várias linhas. Vou fechar aqui agora e vou limpar o log. Agora vamos ver o projeto. Basta dizer, observe que eu não tenho mais o arquivo de log. Executei novamente o projeto e ele já criou o log.txt com apenas a linha sistema iniciado na hora que eu iniciei o sistema. Então, removi o arquivo de log, iniciei a aplicação novamente e o log passou a ser atualizado. Aprendemos nesta aula como fazer várias configurações do nosso projeto de simulador de balança. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.